Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Zeleta Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar o coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Hoje, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja Zeleta Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus de Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo podem ter acesso através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos aos seguidores ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de se ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32,
Lucas 5:14, Lucas 11:41-42, Lucas 6:38-40 e Romanos 15:16-18, Provérbios 11:25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e no muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos do 66 livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, tua viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. O primeiro livro de hoje é 1 Reis, com 22 capítulos. E o livro de Salmos, com 150 capítulos. Primeira Reis 14. Primeira Reis 14 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Reis, capítulo 14, que contém 31 versículos. Aí prediz a ruína de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse-lhe Jeroboão a sua mulher: levanta-te de face para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, aquele que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de acontecer a este menino. A mulher de Jeroboão fez o que ele mandou, e fora à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não podia ver os teus olhos, já se tinha escurecido por causa da sua idade. O Senhor, porém, disse a Aías:
A mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim lhe falarás ao entrar. Ela fingirá ser outra, assim ouvindo Aías o ruído de seus pés. Ao entrar pela porta disse: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças? Eu sou enviada a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, e eu te exaltarei no meio do povo, e te constituirei líder sobre meu povo Israel. Salmos com 150 capítulos, é o segundo livro de hoje, capítulo 111. Salmo 111, que contém 10 versículos. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos, na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nela tem prazer. Glórias e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Dá mantimento ao que teme, lembra-se da sua aliança para sempre. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a administração da sua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números ímpares e logo após falarei o par. Vinte e sete, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Ruth capítulo 1 para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Ruth e Noemi. Vendo Noemi que toda estava resolvida aí com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia. O Senhor me fez voltar, por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 3. Números capítulo 3 para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O capítulo 3 do livro de Números contém 51 versículos. Os levitas. São essas as gerações de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. São estes os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos, assim somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. 29, 41, 30 e 42. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. 1 Coríntios, capítulo 9. Contém 27 versículos. O direito dos apóstolos: não sou eu apóstolo, não sou livre. Não vi eu ao Senhor Jesus, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36.
Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus com 13 capítulos, Hebreus capítulo 13 para o rebanho santo de número 35 e 36. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Ora, o Senhor Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vós aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por meio do Senhor Jesus o Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Sabei que teu irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos líderes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66, Romanos com 16 capítulos. Capítulo 9, Romanos capítulo 9 para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 9 do livro de Romanos contém 33 versículos. A escolha soberana do Senhor Deus, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito do Senhor Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 6, Efésios capítulo 6, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60, Efésios capítulo 6, que contém 24 versículos. A armadura do Senhor Deus, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis capítulo 43 para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64.
capítulo 43 do livro de Gênesis contém 34 versículos. A segunda viagem ao Egito, ora, a fome era intensa na terra, tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco mais de alimento. Judá, porém, lhe respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviareis conosco nosso irmão, desceremos e compraremos alimento. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Terceira João, com um capítulo. Que contém 15 versículos para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Antes de sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do nosso sacerdote apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do sacerdote e das nossas duas igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo 24. Para o rebanho, Provérbios capítulo 24, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Provérbios capítulo 24.
30 e 34 versículos, mais provérbios do sábio. Também estes são provérbios do sábio, mostra parcialidade ao julgar não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Para os que repreendem, porém, haverá satisfação, e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios é uma resposta honesta. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Obadias com um capítulo, seja você parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70, porque assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Para Obadias com um capítulo para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52, para você que escolheu ser parte de um desses rebanhos de número 19, de número 51, de número 20 e de número 52. Vamos ao capítulo para esses rebanhos, lembrando que eu leio somente 4 versículos, pois é necessário, porque nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O livro de Obadias, que contém 21 versículos. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel, que estão em Canaã, possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Que contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus, eu sou o Senhor, não mudo por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Escolhidos, o rebanho santo, de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o livro para esses rebanhos é o livro de Ageu com 2 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2, Ageu capítulo 2, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. Bênção para um povo aviltado.
Então disse Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Tudo que fazem, tudo que ali oferecem é imundo. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri com queimadura e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra de todas as vossas mãos. Contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Atos, com 28 capítulos. Capítulo 16. Atos, capítulo 16, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Atos, capítulo 16, que contém 40 versículos. Paulo leva consigo Timóteo, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passado pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 3 contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que estás convicto e sabendo de quem os tem aprendido. Por desde a infância conheceis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem do Senhor Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos. Ai, que me dera que foras como meu irmão, que tivesse amamentado ao seio da minha mãe. Quando eu te encontraste na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Eu te levaria para a casa da minha mãe e tu me ensinarias. Eu te daria a beber o vinho aromático, o mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, que não acorde nem despertes o meu amor até que ele queira. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48, e 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 8.
2 Samuel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 8 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos. As guerras de Davi. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Josafá, filho de Eliúde, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os seus ministros. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Jonas capítulo 3 para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Capítulo 3 contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram no Senhor Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde do maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus pobres e dos seus nobres. Não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4. Esther, capítulo 4, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Esther, capítulo 4, que contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther, pois se todo que te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não fora para tal tempo, como chegaste ao rei. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comai nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Mas antes de eu iniciar a oração, antes eu irei ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. E nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete nos negócios alheios, em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique ao Senhor Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Senhor Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor, Atos 11, 26 e Atos 26, 28. E a terceira é essa, em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem, que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas, que prejudicam tanto aqueles que faz, quanto aqueles quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 2 igrejas virtuais que estamos errados ou mentindo, e que você, ao se titular como cristão, não está sendo prejudicado e deixado de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, entre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração, que é a oração 1, para dar início aos 2 últimos livros de hoje, ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o muitíssimo amém. Segunda Crônicas com 36 capítulos e Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 8. Segunda Crônicas, capítulo 8.
contém 18 versículos, outras atividades de Salomão. Não se desviaram os sacerdotes e levitas do mandado do rei, em coisa alguma nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão desde o dia da fundação do templo do Senhor até se acabar. Assim se concluiu o templo do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus oficiais, que eram marinheiros experimentados. Estes foram a Ofir com o servo de Salomão, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro, os quais entregaram ao rei Salomão. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. É o último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, que contém 42 versículos. Salomão dedica o templo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura, e eu te edificarei um templo para morada, em lugar para a tua eterna habitação. Enquanto toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Então disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai, pois disse. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao coração do Senhor Deus através de sorteios, que você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo será sorteado para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 4, a mensagem para você está no livro de 1 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 111. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o número 21, a mensagem está no livro de Números, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 13. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 9. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 43. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de 3 João, capítulo 64. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 24. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 16. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4.
Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 6. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes, dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, e vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que estiver de medida, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês a revelação das denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro, examinar a si mesmo. Segundo, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo, seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 4, 1 Reis 14, o 6, Salmo 111, o 9, Ruth 1, 21, Números 3, o 11, 1 Coríntios 9, o 15, Hebreus 13, o 3, Romanos 9, o 16, Efésios 6, o 12, Gênesis 43, o 1, 3 João, o 10, Provérbios 24, 22, Obadias, o 7, Malaquias 3, o 17, Ageu 2, o 14, Atos 16, o 19, 2 Timóteo 3, o 5, Cantares 8, o 18, 2 Samuel 8, o 2, Jonas 3, o 13, Esther 4, o 8, 2 Crônicas capítulo 8, o 20, Apocalipse capítulo 6. Muita atenção nos benefícios importantes em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos até a 1h12 da madrugada na @Igreja Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você quiser e onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir as mais de
sem denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. E a produção vai estar retornando em contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Dinamarca, Alemanha, Colômbia, Japão, Moçambique, Rússia, Paraguai, Uruguai, Turquia, México, África do Sul, Chile, Portugal, Turquia, Colômbia, Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.